Então, se você quiser acompanhar a história da Bíblia, do começo ao fim, fica com a gente que todo dia vai sair um vídeo novo. E aí, gente, voltamos. Estamos aqui para falar do terceiro e do quarto capítulo do livro de Gênesis. Nós fizemos a leitura, uma leitura orante. E vamos discutir o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu com essa leitura. Então vamos lá. Se você ainda não viu o outro vídeo, ontem saiu um vídeo falando sobre o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Hoje a gente vai seguir 3 e 4 e amanhã depois 5 e 6 e assim por diante. Então, se você quiser acompanhar a história da Bíblia, do começo ao fim, fica com a gente que todo dia vai sair um vídeo novo. Isso aí. Então, vou pegar minha colinha aqui. Capítulo 3. Começou com a serpente perguntando para a mulher se podia comer os frutos, todos os frutos. Um detalhe que já me chama bastante atenção logo no início, né? Quando começa o capítulo 3, pelo menos na versão da Bíblia Ave Maria, que é a que eu estou fazendo a minha leitura orante, fala que a serpente era um animal astuto, né? Uhum. E o que é astuto? Eu procurei aqui. Astuto significa que é aquele que sabe agir de maneira a conseguir vantagens. Então a serpente já foi criada como um animal que gosta de levar vantagem nas coisas, né? E desde o início Deus disse isso, tá lá no início do terceiro capítulo, que a serpente era um animal astuto. Então aí eles já deveriam prestar um pouquinho de atenção, na minha opinião, né? E isso fica claro porque ela não pergunta assim, é proibido comer todos os frutos? Ela já pergunta com uma malícia. intenção. Ela pergunta, ela, na verdade, a pergunta dela é como se fosse assim, Deus proibiu vocês de comerem todos os frutos? É isso que ela fala, Deus proibiu vocês de comerem todos os frutos? E não foi isso que Deus falou. Deus falou que eles poderiam comer todos os frutos, menos com exceção a da árvore que estava no centro do jardim. Sim. Mas a pergunta da serpente foi ao contrário. Ele proibiu vocês de comerem todos. Então ela já tem uma malícia nessa pergunta, né? E aí assim, ela oferece o fruto para a mulher, oferecendo como se fosse algo que ia abrir os olhos e que ia fazer eles conhecerem sobre o bem e o mal, né? Sim. E eles seriam como Deus, né? E aí, na versão que eu li, dizia que o fruto parecia ser muito apetitoso. Então, assim, a promessa, de certa forma, era muito boa, né? Sim. Ser como Deus. E aí ela come e dá o fruto ao marido. E aí vem uma parte interessante, né? Que eles escutam Deus vindo e sentem vergonha. Nessa passagem dá pra gente perceber que eles tinham uma intimidade muito grande com Deus. De escutar os passos, né? E aí, como eles tinham comido, eles sentiram vergonha e foram se esconder. E Deus logo percebe, né? Aí assim, a gente já começa a sentir assim... Já me lembra o que é a castidade, o que é a pureza de coração. Quando lá, o que a gente já conhece da Bíblia, do Evangelho, né, da Palavra de Deus, o que é ser puro de coração? Ser puro de coração era exatamente o que era Adão e Eva no início, né? Eles eram tão puros, tão íntimos que eles conseguiam escutar os passos de Deus. Então, isso é muito profundo. E aí Deus questiona Adão, né? E por que eles estavam se escondendo? E aí ele fala que eles estavam com vergonha. Só que um detalhe que eu achei muito interessante aqui é que o pecado original nasceu ali, né? Então, quando Deus pergunta o porquê,
Adão já tira logo dele fora. Foi a mulher que me deu de comer. E a mulher também. E a mulher já tira dela fora. Não, foi a serpente. Né? E assim, aí a gente percebe como que isso tá também presente dentro de nós, né? Muitas pessoas que não conseguem assumir seus próprios erros, ou não conseguem assumir que é causa daquilo que acontece, e sempre caem numa posição de vítima. Ah não, a culpa não foi minha, a culpa foi de fulano de tal que fez isso e isso. Mas será mesmo? Será que a culpa não foi realmente sua? Você tinha direito de escolha. Né? Você ser causa e não consequência das coisas, né? Isso aí. Desde o início mesmo, Deus vem falando isso. E quando ele se esconde, essa vergonha de se assumir, né? Porque sabe que tá errado. E assim, hoje a gente vê tanta gente falando sobre autorresponsabilidade, sobre locus de controle interno, locus de controle externo. E na verdade, isso está tudo na Bíblia. É verdade. Né? Tá aqui nessa passagem falando que lá em Adão e Eva, eles não souberam assumir os seus próprios erros e jogaram a culpa no outro. Depois vem aquela parte que Deus amaldiçoa a serpente e fala da mulher sofrer no parto, né? Então, tudo tem consequência. Eu vejo que isso não é uma punição de Deus, mas é uma expressão da consequência dos atos que eles... São as escolhas, né? Eles escolheram fazer o contrário do que Deus pediu para eles não fazerem. E aí, tudo na nossa vida tem consequências. Se eu escolho comer, por exemplo, um doce hoje, talvez lá na frente eu vá sofrer de uma diabetes ou de uma obesidade. Assim, eu tô falando casos extremos, mas assim, tudo na nossa vida tem consequência. E aí eu que escolho, né? Se eu escolhi um caminho, eu vou ter a consequência X. Se eu escolho outro caminho, minha consequência vai ser Y. Então, é você aprender com seus erros, porque a gente... Não é que isso tá falando que a gente não pode errar. Não é isso, né? Mas é saber assumir o seu erro, saber enfrentar as consequências da sua escolha, né? Escolhe, isso aí. E aí, assim, uma consequência que eu achei bacana é que Deus, Javé, de certa forma, ele amaldiçoa a terra, dizendo que vai ser difícil tirar o sustento dela. Então, se antes a gente tinha o paraíso, tinha o jardim do Éden e tudo fácil, tudo à mão, né? Adão estava ali nomeando e estava usufruindo de tudo aquilo. Deus vem e fala assim, olha, por conta da sua atitude, agora vai ser difícil de você tirar seu sustento dali. Vai ser possível, mas não vai ser tão fácil. E aí ele fala como espinhos, ele fala do duro alimento que vai ser de conseguir, né? Isso me chama a atenção também, porque ele tinha tudo, né? Deus deu tudo. Deus deu tudo. Todo o paraíso para ele comer, para ele beber, para ele se refrescar, para ele se divertir. Deus deu tudo, 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 tudo. Não faltou nada. E aí, por uma desobediência, ele acaba, não é perdendo, mas acaba sofrendo uma consequência dura daquilo, né? Dizendo assim, você vai ter um sofrimento com isso. Não só ele, a mulher também. Isso na relação do parto, né? Que ele até cita. Fala que vai por ódio de uma geração até a outra. Então, assim, as consequências das escolhas, né? Só que Deus, desde toda a eternidade, ele foi misericordioso, né? Apesar de expulsar eles do paraíso, Deus entendia a sua condição agora, e aí lá fala que Deus ainda fez túnicas para eles. Isso é um sinal de misericórdia. Porque apesar de tudo, apesar de toda a punição, ele ainda fez túnica. Não, eu ainda vou ajudar. É como se fosse assim... Já que lá falava que aquele fruto ia abrir os seus olhos,
Então eles já começavam a se ver nus, né? Então essa túnica é como se fosse o perdão de Deus, a misericórdia de Deus agindo e falando assim, não, eu vou tentar restaurar aqui a sua dignidade. Vocês não vão se ver nus mais, né? Vocês não vão ver o pecado, vocês vão ver uma pessoa restaurada, e aí já com as vestes, né? E aí a gente parte para o capítulo 4, que aí fala que Eva deu à luz a Caim e depois a Abel. E eu achei esse capítulo bem forte, assim, porque eu não me lembrava disso. Já tinha lido, mas não lembrava. Caim, ele cultivava o solo, e Abel, ele era pastor de ovelhas. E ambos faziam ofertas a Deus, né? No caso, Caim ofertava os produtos do solo e Abel ofertou seus primogênitos e a gordura do rebanho. Só que tem um detalhe aqui, que Abel, Deus gostou mais da oferta de Abel do que a oferta de Caim. E aí Caim se revolta. Caim ficou bravo e foi lá e decidiu que ia matar seu irmão. E aí a gente vê mais um sinal, fruto do pecado de Adão, né? A briga entre irmãos, o descontentamento, né? Diante de uma situação. E remete muito a uma coisa que é muito atual, né? A inveja. Caim teve inveja de Abel, na verdade, porque Deus não escolheu Caim, escolheu Abel, escolheu aquilo que Abel tinha ofertado. Não porque Abel era melhor do que Caim, em momento nenhum na Bíblia fala isso, né? Mas só fala que naquele momento a oferta de Abel agradou mais a Deus. E ainda Deus chama a atenção de Abel, falando que para ele não ficar triste, não se revoltar com aquilo. De Caim. Com Caim, desculpa. Para ele não se revoltar com aquilo e fazer o bem. Fazer melhor. Fazer melhor para que da próxima vez ele fosse escolhido, né? Então, ele não quis nem se dar essa segunda chance. Deus deu a segunda chance para ele, mas ele não quis se dar essa chance. Preferiu matar o seu irmão por raiva, por inveja, por ganância. E assim, ele não só matou, mas ele também enganou o seu irmão, né? Ele então, falou que ia fazer uma coisa e fez outra, né? Isso aí. Aí depois Javé pergunta para Caim, cadê Abel? Né? E aí Caim até dá uma resposta feia, não lembro as palavras, mas era assim, de certa forma sendo sarcástico, como se, ignorante. Alguma né? coisa assim, que ele não é segurança. Nele, isso como aí. se fosse, não sei, eu não sou grudado nele. E aí, na minha tradução, Javé pergunta, né? O que foi que você fez? E aí, essa pergunta é a mesma pergunta que ele faz para Adão, não, para Eva. O que foi que você fez? Claro que nessa parte ele pergunta mais coisa, né? Falando mais detalhes sobre a morte de Adão, de Abel. Mas é a mesma pergunta que se faz a Eva lá atrás. E mais uma vez a resposta é a mesma, se esconder, né? Não consegue assumir logo de cara, não fala assim, não, fui eu que matei, fui eu que fiz, né? Tava bravo mesmo. Não tem essa posição de se assumir, de falar, meu erro, eu fiz e pedir perdão. Mais uma vez se esconde. Isso aí. E na verdade o perdão de Caim, ele vem não como um perdão verdadeiro, mas ele vem como um pedido de misericórdia para ele continuar vivo, né? Que aí ele fala, se você já vai me expulsar, a primeira pessoa que me encontrar vai me matar. E aí Deus, mais uma vez, com sua misericórdia, coloca uma maldição a quem matar Caim. Então ele garante que apesar disso, Caim ainda vai permanecer vivo. Isso aí. E depois aqui eu só anotei as gerações, que aí fala que Caim saiu, e aí depois Caim teve Oneque, e Oneque teve Irade,
Irade teve Maviel, Maviel teve Matusael, e Matusael teve Lameque. Então, assim, as gerações de Caim, né? Uhum. E depois conclui o capítulo falando que Adão se une novamente à sua esposa e nasce Sete. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que mais pra frente Sete vai dar origem a um novo povo, que é um povo que vai se redimir, vamos dizer assim. Não lembro, Cena mas... dos próximos capítulos. Mas eu acho que é isso. Então, E aí termina assim, né, o capítulo 4. E agora acredito que o 5 e o 6 vai dar sequência justamente falando dessa nova geração aí de Adão. Então a gente aguarda vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, daquilo que a gente falou hoje aqui. Se vocês concordam, beleza. Se vocês não concordam, também tá tudo bem. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Isso aí. Fazer os próximos vídeos. E assim, acompanhem conosco. Esse é um momento de aprendizado, não só para vocês, mas para a gente também. A gente está colocando nosso rosto aqui para mostrar a nossa opinião sobre algo que a gente tem lido, e lido sem muita pesquisa, sem muito embasamento teológico, né? A gente está encarando essa jornada com base em tudo aquilo que a gente já estudou ao longo da vida. Uma leitura orante mesmo, né? Daquilo que a gente sente no momento que tá lendo e, enfim, fazendo as nossas orações. E tentando entender, assim, não apenas os versículos, mas tentando entender de um modo geral como que se deu essa história tão grande e tão bonita, né? Então é isso aí. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.